Fala meu aluno, minha aluna, tudo bom com você? Vamos acabar de vez com o modernismo então, terceira fase. Já vimos Semana de Arte Moderna, Vanguarda Europeia, primeira fase, segunda fase. E vamos finalizar aqui de vez com a matéria de modernismo na nossa aula 19 de literatura, tá bom? Então acompanha comigo aqui. Existem características gerais da terceira fase. Eu não vou me ater muito a isso aqui não. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Nós temos um momento de euforia, de otimismo e liberdade. Então é um momento em que a galera já pensava assim. Em 22, o pessoal quis inovar para valer. Em 30, já tinha aí uma produção poética mais madura, romances mais elaborados. Agora, eu tô livre para fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser colocar os aspectos estéticos novamente ganhando força, eu posso. Porque pensa comigo, na primeira fase, quando o poeta dizia que tinha que ter liberdade total na criação, será que esse cara realmente era livre para fazer o que ele quisesse? O João de Andrade colocava poemas sem rima e tudo mais. Beleza, ele era livre para fazer um soneto? Eu te pergunto isso. Já imaginou um poeta da primeira fase fazendo um soneto rimado? Não, isso aí não. Sou contra isso. Então não era bem tão livre assim, né? Porque ele estava rejeitando tudo isso. Agora, na terceira fase, eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem fazer um soneto, faz. Se não quiser também fazer, também não faz, sabe? Então aqui a liberdade já é realmente alcançada já em outros níveis. Então, é muito difícil a gente falar que todos esses artistas têm alguma coisa em comum, assim. É difícil traçar isso. Então, para entender a terceira fase, a gente precisa entender um pouquinho de cada um dos autores. E é o que eu vou fazer aqui. Pegando 3 autores principais e comentar um pouquinho sobre suas características e suas principais obras. Tá bom? Então, vamos começar por João Cabral de Melo Neto, um dos nossos poetas aí da nossa literatura, de que eu particularmente mais gosto. João Cabral de Melo Neto, ele escreve com rigor formal. Isso já sou estranho aqui. Modernismo e rigor formal parece que não combina. Na terceira fase, combina. Ele está voltando aí a elementos anteriores a 22, que foram deixados de lado, que foram ignorados, e resgata um pouco isso. Então, Parnasiano tinha uma poesia mais objetiva, rimava. Eu posso fazer mais ou menos isso. Eu não vou ser um parnasiano, mas eu posso usar um pouquinho daquelas coisas para fazer o meu poema, né? Então o seu poema era extremamente objetivo, a chamada poesia do não-eu. Ele não se colocava no poema, ele não colocava os seus sentimentos. A subjetividade é bem reduzida. Ele nega a espontaneidade de se fazer um poema. Ele disse certa vez, eu penso no poema. O que é pensar no poema? É dizer, poema não é tanta inspiração assim não. Eu tenho que pensar, essa palavra aqui fica, essa aqui sai, qual rima ficar melhor. Isso aí era uma coisa comum, inclusive, no parnasianismo, né? De o cara parar, calma aí, não tem essa coisa de espontaneidade, não. Esse negócio de inspiração, não. Poema é uma coisa trabalhosa, dá trabalho de fazer. Então essa questão de demorar, de ser um trabalho, de ser um sacrifício para fazer um poema, mas é difícil. Isso volta aqui um pouquinho em João Cabral de Melo Neto, né, uma poesia bem construída e elaborada. Ele escreve assim, com poucas palavras, mas passando bastante informação ou gerando muita reflexão. A gente diz que ele tem uma exatidão expressiva, por meio de uma linguagem crua e direta. Você lê João Cabral de Melo Neto, você não tem dificuldade. Você não fala, será que ele quis dizer isso? Cara, é fácil de entender, porque ele vai direto ao ponto. Então, como eu falei, né, o texto é enxuto. Ele tem 2 temáticas muito comuns, tá? Dependendo do poema que ele escreveu. Pode ser a temática do fazer poético, que é o poema que fala sobre fazer poemas. Você sabe o nome disso? Metalinguagem. Ele escreveu um poema falando sobre como é fazer poemas. E como é fazer poemas? Difícil. É difícil fazer poema. Eu penso no poema, não é espontâneo. E ele fala sobre isso em alguns de seus poemas, como nesse aqui, Catar Feijão, em que ele diz assim: catar feijão se limita com escrever.
joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chuva o seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, ioco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluvialmente flutual, assula a atenção, isca como o risco. Então é um metapoema que compara o fazer poético com catar feijão. Qual é a semelhança que existe então aí? O trabalho, né? De colocar, de tirar, de ajustar, de ver como é que ficaria melhor. É o esforço e a técnica, jogando fora tudo que é leve e oco, palha e eco, tudo que é vazio e inútil é jogado fora. Então a linguagem aqui é bastante concisa, né? Há destaque para o poder de concisão da linguagem quando o lírico orienta que se jogue fora todo o eco, as repetições. Né? A linguagem é concisa, é direta. Entretanto, há também aqui uma ressalva. Ele compara catar feijão com fazer poema, mas calma aí, nem tudo é igual não. Por quê? Quando você está catando feijão e acha ali um grão, e acha um grão duro, uma pedra, você tem que jogar fora. É ruim isso pro feijão. Pro poema, é justamente essa pedrinha que deixa o poema bom ou melhor, que gera um incômodo, que gera uma reflexão. Então é um poema que tem que gerar certo incômodo. É um poema que, se ele é mastigável, ótimo, né? Não tem problema nenhum. Mas se ele é um poema um pouco difícil de digerir, o poeta alcançou, então, o seu objetivo. Outra temática muito comum em João Cabral é a temática nordestina, a temática social em especial nordestina, até porque ele era pernambucano e escreve um pouco sobre isso também, né? Sobre sua vida em especial na sua infância. Então ele escreve um livro chamado Morte e Vida Severina, um alto de Natal pernambucano. Morte e Vida Severina. Severina faz referência aqui ao Severino, que é um personagem desse poema. É um poema, mas é um poema narrativo que mistura um pouco o gênero lírico com o gênero dramático e o gênero narrativo. Porque é lírico porque é um poema, tem versos, é narrativo porque tem personagens e é dramático porque ele pode ser encenado. Inclusive, existem peças de teatro e filmes e animações sobre esse poema. Tem diálogos. E um poema, apesar de ser um poema, ele é narrativo, ele conta a história de Severino viajando pelo sertão em direção a Recife para se livrar da seca, da fome, da escassez, da morte. Morte que ele enfrenta, com quem ele dá de cara muitas vezes nessa sua trajetória. Deixa então a morte para buscar a vida, daí vem Morte e Vida Severina. E como nós vimos aqui, Severino, então, ele é um representante da população de retirante. Severino ele é uma metonímia. Você pode entender Severino como nordestino. Severino significa todos os nordestinos. Então Morte e Vida Severina é a mesma coisa que Morte e Vida Nordestina. É a morte nordestina e a vida nordestina. A presença da morte aqui é constante. E Severino também pode ser entendido, então, como algo muito severo. Então tem um duplo sentido, morte e vida nordestina ou morte e vida muito severa. Um alto de Natal pernambucano. Alto, sabe o que é alto? Alto é um subgênero teatral que é uma peça de caráter, de temática religiosa, com um tom moralizante, de passar um ensinamento. Tipo Alto da Compadecida. Isso aqui é um alto de Natal, de nascimento pernambucano. Inclusive, ao final do livro, há o nascimento de um personagem que é filho de José, de um carpinteiro chamado José, fazendo referência ao nascimento de Jesus. Então, ele deixa, o personagem aqui deixa a morte para encontrar a vida. O poema é escrito em redondilha maior, 7 sílabas poéticas, que é um ritmo bem popular,
como a gente vai ver daqui a pouquinho quando for ler um poema, né? E ó, o meu nome é Severino. Repara o ritmo popular, tá? O ritmo bem marcado, semelhando-se até mesmo a uma literatura de cordel. E ele fala aqui, eu vou tentar explicar um pouquinho antes, para quando estiver lendo você entender melhor. Ele está falando, ele está tentando dizer quem ele é. Eu sou Severino, mas não tenho outro de Pia, eu não tenho outro de batismo. Esse é meu nome, Severino. Ele tenta explicar quem ele é. Só que ele fala assim, cara, tem tanto Severino aqui. Tem o Severino, filho de Maria. Eu sou o Severino, filho de Maria. Mas tem tanta Maria aqui, tem tanto Severino que é filho de Maria, que eu não consigo dizer quem sou eu. Então ele tenta achar a sua individualidade, a sua identidade, mas não consegue, sabe por quê? Porque ele representa um grupo. Ele aqui, ele tenta se particularizar, mas o poema mostra que ele representa um grupo. É um personagem genérico. Então ele diz que todos eles são iguais. É um nordestino que tem a mesma vida e a mesma morte. Vivem de forma igual. O meu nome é Severino. Não tenho outro de Pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas de Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta Sede Maria. Como então dizer quem fala para as vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida. 2 pontos. Olhem que eles são iguais. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Então, como nós falamos, ele tem dificuldade em reconhecer sua identidade, né? É um nome tão comum que acaba sendo um sinônimo de nordestino, portanto, esse nome. E esse senso de identidade é substituído pela coletividade, pela massificação, quando ele diz, somos muitos severinos iguais em tudo na vida. Então ele reconhece esse caráter genérico dele, como que ele representa um grupo. E a igualdade da massa nordestina é enviada por baixo. Não é que eles são iguais porque todos são ricos. São iguais porque todos são magros, todos são fracos, né? Todos morrem cedo, todos morrem de fome. Nessas condições, a expectativa de vida era baixa. De velhice antes dos 30. Chegar aos 30 anos já é ser velho. A expectativa de vida é baixa. A violência e a fome matam igualmente muitos nordestinos. Matam igualmente. Inclusive aqueles que nem nasceram ainda, mas que estão no ventre, que vão nascer e vão passar pelas mesmas dificuldades dos seus pais e dos seus avós. Então a morte severina ataca até aqueles nordestinos que ainda nascerão e viverão nessas mesmas condições, sem perspectiva. Tá? Então terminamos a análise sobre João Cabral de Melo Neto. Segunda artista aqui é a Clarice Lispector. Ela diz o seguinte, essa frase ela resume muito bem tudo que a gente vai falar aqui sobre ela. Os meus livros não se preocupam com os fatos em si, porque para mim o importante é a repercussão dos fatos do indivíduo. Então você já espera, quando lê Clarice, não vai ler uma história cheia de ação, cheia de acontecimentos, cheia de fatos. Você não vai esperar isso. Você vai esperar poucos acontecimentos gerando algo no indivíduo, tanto no personagem como também no leitor. Fatos banais, fatos simples, fatos cotidianos que acabam gerando na personagem um estalo, um momento de reflexão, de revelação, de iluminação, chamado de epifania. O cara tá ali, olha uma coisa simples, banal, e de repente isso dá um estalo. É um fato simples, é um fato banal, é um fato do cotidiano, não é nada demais.
Essa prosa, então, ela é bastante intimista, porque você não vê tantas ações, você meio que está dentro da cabeça da personagem. Você tá vendo o que ela está pensando, o chamado monólogo interior, é como se a personagem estivesse conversando com ela mesma. Então você lê Clarice, e nos textos tem muita coisa que a personagem pensa. E como a gente nunca pensa de forma organizada, a gente fala de forma organizada, ou tenta falar, né? O nosso pensamento é confuso. Isso é chamado de fluxo de consciência. Esse pensamento meio embaralhado, meio desordenado, né? A pontuação acaba sendo precária, supressão de uma vírgula, porque o pensamento é rápido, é um pouco desordenado mesmo. Então são algumas características que revelam a prosa intimista de Clarice Lispector, né? Usa muito o discurso direto livre, você não sabe agora quando que o narrador está falando, quando que o personagem está pensando, por conta dessa prosa intimista. A epifania, como nós falamos, é a revelação, é um estado, um start, né? Você está vendo um fato banal, simples, e faz descobertas pessoais a partir daí. Tem um conto que a gente vai analisar aqui a seguir, intitulado Amor. Eu separei aqui alguns trechos desse conto, em que a personagem Ana está sentada num bonde, ela olha pela janela e vê um cego mascando chicletes no ponto de ônibus. Essa é a cena que ela vê. Simples, banal, cotidiano, não tem nada de mal, não é um grande fato. Um cego mascando um chiclete. Ao ver essa cena, o mundo dela desaba. Mas por quê? Isso é epifania. Ela começa a pensar na vida, caramba, eu ignorei cegos durante tanto tempo, né? Ele tá na escuridão. Como é que pode um negócio desse? Como o texto diz, o estrago estava feito. Não tem como desver aquilo que ela viu. Ela viu e isso começa a fazer, cara, as pessoas não têm sensibilidade mais. Nossa, e ela começa a pensar na vida, a pensar em suas ações e a rever toda a sua vida. Olha esse trecho. Na verdade, são alguns trechos, tá, que eu retirei. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé. Suas mãos se mantinham avançadas, era um cego. E acabou a ação. Que nem é tanta ação assim, né? O cego estava parado. E repara como ela vai começar devagar sobre isso. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? O que Ana estava pensando? Porque não tem mais ação praticamente. Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicletes. O homem cego mascava chicletes. Ele mascava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinham um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado. Tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. O cego, mascando chicles, mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia a ausência de piedade pelo cego, e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Então aqui a gente percebe que há pouca ação, né? A maior parte do conto é o pensamento da personagem. Um fato banal gera uma epifania na personagem. O mundo recomeçava ao redor, como o conto diz pra gente. Muitas vezes ignoramos o óbvio, o corriqueiro, o banal, o habitual, o cotidiano, e ela se pergunta, teria esquecido de que havia cegos? Ana sentiu uma mistura de sentimentos, surpresa, piedade, raiva,
e tudo se tornara cada vez mais intenso. Isso é a epifania, né? Clarice Lispector fala também bastante sobre o vazio existencial, até por conta de algumas decepções e frustrações que ela teve na sua vida, né, pessoalmente falando. Fala sobre a solidão do homem moderno, com uma linguagem metafórica, como a gente percebe em uma de suas obras mais conhecidas, chamada A Hora da Estrela. A Hora da Estrela conta a história de uma mulher totalmente insignificante, chamada Macabeia. Macabeia é uma mulher totalmente insignificante, que era comparada, ela mesma se comparava a um animal, um cachorro. Você imagina um cachorro não sabe que ele é cachorro. Ela não sabia que ela era ela, entende? Alguém totalmente insignificante. Então, essa é a história de A Hora da Estrela. Macabeia, como um ser deslocado nessa sociedade, que não se encontrou, que não tem identidade, que não se reconhece como alguém. Ela se opõe à figura dos outros. Ser outro é ser algo. Ser Macabeia é não ser nada. Ela se envolve com um rapaz chamado Olímpio, homem também pobre, ferrado da vida, mas que pretende vencer na vida, né? Que representa a relação dela com a sociedade de alguma forma. Olímpio faz referência a Olimpo, ao monte grego, né? Residência dos deuses. E Macabeia faz referência aos macabeus, um povo de origem hebraica que foi oprimido pelos gregos. Então, Macabeia, oprimida por Olímpio. Macabeia, né, oprimida por toda a sociedade, como os gregos oprimiram os macabeus. No final do livro, ela vai a cartomante. E essa parte é bem assim, eu vou ser obrigado a dar spoiler, tá? É uma parte bem triste da história. Se você não quiser ouvir aqui o spoiler, você para a aula, vai ler o livro. O livro é curto, tá? Em 2 horas você lê o livro e você volta pra aula, tá? Ela vai a cartomante no final e a cartomante faz algumas revelações sobre o futuro dela, né? E ela sente, então, uma alegria, uma leveza como ela nunca tinha se sentido até então. Ela passa a perceber o que é a vida, ela passa a se sentir alguém. Ela faz a previsão de que a Macabeia iria conhecer um loiro estrangeiro que a amaria, chamado Hans. E essa é a previsão da cartomante. E o que é a Hora da Estrela? É esse despertar da consciência de Macabeia. Ela pensa, caramba, eu sou gente. Quando que isso acontece? Ao final da história, quando ela sai da cartomante e é atropelada por um carro de uma marca alemã, né? Mercedes-Benz, vem, atropela a Macabeia, e então a previsão da cartomante. Essa é a previsão. Não é nada de bom ia acontecer com ela. Ela morreu enquanto ela morria, e ela sangrava ali. Ela tem consciência de quem ela é. A Hora da Estrela. E é a Hora da Estrela também, porque a estrela é o símbolo da Mercedes que atropela a personagem no final do livro, tá bom? Aqui separei alguns trechos picotados também da obra para mostrar como que era Macabeia. É muito simples. A moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo. Não tinha. Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como 2 nordestinos, bichos da mesma espécie que farejam. Mas quando ele viu Glória, colega de Macabeia, sentiu logo que ela tinha classe. Então, Olímpio deixou Macabeia e foi se envolver com Glória. Glória, querendo compensar o roubo do namorado da outra, convidou-a para tomar lanche de tarde, domingo, na sua casa. No dia seguinte passou mal, mas teimosa não vomitou para não desperdiçar o luxo do chocolate. Sua vida vai mudar completamente, isso foi o que disse a cartomante. E digo mais, vai mudar a partir do momento em que você sair da minha casa. Ele é alourado, esse estrangeiro parece se chamar Hans, e é ele quem vai casar com você. E enorme como um transatlântico, o Mercedes amarelo, por isso louro, né? O Mercedes amarelo pegou-a. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia da minha vida. Nasci. E é também quando ela morre. Então,
Macabé não tinha identidade, não se reconhecia como gente, sua vida era miserável, né? A cartomante prevê um futuro para ela, mas ela é atropelada, ela não viveu o presente, ela não soube aproveitar a sua vida. Por fim, João Guimarães Rosa, aqui a gente finaliza a aula de romantismo, de modernismo com a terceira fase, tá? Ele parece uma linguagem revolucionária, misturando linguajar sertanejo com recursos estilísticos. Ele era médico e diz a lenda que ele ficava com um caderninho atendendo os pacientes lá no sertão de Minas Gerais e anotava palavras que essas pessoas falavam, né? Achava curioso, anotava e acabava colocando isso também nas suas obras, né? Cria muitos neologismos, ele usa recursos vindos da poesia, mesmo escrevendo prosa, como por exemplo a literação, né? A musicalidade, um ritmo, mesmo sendo texto em prosa. Fala sobre o sertão mineiro como espaço físico, mas fala de problemas gerais, né? É o chamado regionalismo universalista. Fala do sertão mineiro, mas problemas que pertencem a qualquer ser humano em qualquer lugar, não só aqueles que vivem no sertão mineiro, né? Grande Sertão Veredas é sua obra que é uma epopeia de um jagunço chamado Riobaldo, que atravessa o sertão mineiro para combater seu maior inimigo, Hermógenes. O livro se inicia com um travessão e termina com um símbolo de infinito, para dar a ideia de que nunca acaba, né? É como se a história nunca terminasse, e o livro é uma fala infinita do Riobaldo, que é o personagem que inicia o livro falando com o travessão, né? O travessão que abre o livro indica um diálogo do personagem com o leitor, né? Que é esse interlocutor invisível. Aqui tem esse trecho inicial. Nonada, que já é um neologismo, né? Nonada é tipo, não é nada, não é nada. E tem alguns neologismos aqui também ao longo desse pequeno trecho. Repara como o linguajar aqui é bem curioso, né? Ele usa construções que não existem, mas você lê e entende. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, no meu assento. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo. Povo Praskov, mataram. Dono dele, nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O Senhor ri certas risadas. Olha, quando é filho de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, você vai ver se deu mortos. O Senhor tolere. Isto é o sertão. O sertão está em toda parte. Então, a linguagem aqui é confusa, o que dificulta esse relato das suas memórias. Ele usa alguns neologismos como erroso, prascóvio, né? Além de construções tipo assim, dono dele nem sei quem for. Isso não existe. Mas você entende que ele está falando assim, eu nem sei quem é o dono dele. Mas ele usou aqui uma coisa que não é, na verdade, usual na língua, né? Beleza? Então, 3 autores da terceira fase do modernismo. João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa são aí os 3 dos principais com chance maior de cair na sua prova do Enem. Tá bom? Então, excelente semana de estudo para você. Um beijo. Tchau.